Uma situação que acabou acontecendo no final de semana aqui no Hospital Vale do Guaporé acabou chamando a atenção de toda a população. Foi o fato de uma jovem que acabou dando entrada no dia 22 em trabalho de parto. Horas depois, essa criança acabou nascendo e acabou falecendo. Diante disso, muitas conversas começaram a surgir, muitos comentários, principalmente nas redes sociais, aplicativos de mensagem, e foi citado, inclusive, até a negligência médica. E diante de tudo que foi falado, a Santa Casa, a direção do Hospital Vale do Guaporé, entrou em contato com os profissionais médicos da noite que fez esse atendimento para que eles pudessem se posicionar a respeito deste fato. E na manhã dessa quinta-feira, nós viemos até o hospital e estivemos falando com o Dr. Lorivaldo Rodrigues, ele que nos dá detalhes do que realmente aconteceu durante todo esse trabalho de parto. Eu estava no plantão e ela chegou e me acionaram, imediatamente nós avaliamos. E a avaliação da paciente é uma avaliação geral e no caso dela especificamente sobre a condição do bebê. E ao auscultar o bebê, nós conseguimos diagnosticar um sofrimento fetal agudo naquele momento. Ou seja, o batimento cardíaco fetal é de 120 a 160, com uma média de 140. E ao auscultá-la, nós auscultamos de 80 a 100. E isso então implica uma condição urgente de retirar esse bebê, com a ideia de salvá-lo. E isso nós fizemos em 10 minutos, acionei a equipe médica, anestesista, o pediatra. Em 10 minutos nós estávamos com o bebê na mão, já, porém, em morte aparente profunda. Foi ressuscitado, mas devido às condições neurológicas dele, não conseguiu sobreviver. O que pode ter levado a essa morte, doutor? A mãe não ter feito o pré-natal corretamente? Aplica alguma coisa aí durante essa gestação? Sem dúvida, existem vários fatores que podem desembocar nessa situação. Um deles pode ser uma malformação neurológica desse bebê. Pode ser uma insuficiência placentária. A placenta parou de produzir o líquido amniótico adequado. Pode ser uso de álcool, drogas, inclusive, na gravidez, tudo isso pode desencadear uma condição desta. Lembrando, de cada 100 pacientes, 10 pacientes podem apresentar um quadro desse tipo. Agora, quando terminou a cesárea dela, ela foi encaminhada para Cáceres. Com qual objetivo? Esta patologia que levou ao óbito o bebê, se o médico não tiver uma experiência suficiente, vai matar também a mãe. Porque esse líquido chamado meconial, que é o líquido normal, que se transforma numa pasta de ervilha, imagina assim, esse material pode adentrar a um vaso sanguíneo da paciente e causar uma doença fatal, chama-se embolia do líquido amniótico. Nós já, previndo essa situação, entramos com a prevenção desta complicação. Mesmo assim, 6 horas após o procedimento, a paciente apresentou o quadro de embolia. Porém, com a prevenção que já havíamos feito, houve uma redução significativa do resultado. E aí, essa paciente tem que ser tratada num centro médico adequado, ou seja, numa UTI. Ela tem que receber plasma fresco, plaquetas, sangue, e então a região, a cidade não tendo essas condições, nós, para salvaguardar a vida dessa paciente, encaminhamos imediatamente para Cáceres, que é a cidade mais próxima que dispõe desses recursos. Ainda naquela noite, quem esteve acompanhando todo esse trabalho de parto foi o doutor Osmar Pavarini. Ele, em entrevista à nossa reportagem, direciona o alerta para as mães, para que elas possam fazer o pré-natal corretamente, para que não venha a ter nenhum problema no momento do parto. A gente gostaria que elas chegassem em melhor condição possível, mas essa assistência primária do pré-natal,
Na cidade, na sua cidade de origem, isso não acontece. Se fosse, seria muito simples. Não, está tudo indo bem com o meu bebê, eu posso ganhar até em casa com a parteira, que é normal. Então, a finalidade desse serviço de obstetrícia é isso. Então, eu digo, quando eu tenho, durante uma gravidez, primeiro é saber, quando durante uma gravidez, 1 a cada 5 gestações vão ao aborto. Então, só para vocês terem ideia, o número é muito grande. Até 3 meses é aquela mãe que vem, chega no hospital, estou sangrando, estou com dor, perdeu o seu bebê. Então, 1 a cada 5 já acontece desde o início, acontecendo o aborto. Depois o quê? Aí vem os problemas durante a gravidez. Eu vou preparar para o meu neném nascer o quê? Lá entre 38 semanas a 41 mais ou menos. Agora, aí existe N problema. Aonde que essa mãe faz o seu pré-natal? O doutor Lourival já falou. Esse pré-natal deve ser mensal até tantos meses, 36 semanas, depois quinzenal depois semanal, até que vê que está na hora ideal desse bebê nascer. Então, durante esses praticamente 9 meses, esse bebê na barriga da mãe pode sofrer interferência de N problemas, desde as doenças maternas, se a mãe tem um diabetes gestacional, se ela tem uma hipertensão, e aí vem os problemas de quê? Quem vai alimentar esse bebê? É a placenta, tem as doenças da placenta. A mulher gestante é muito comum as infecções urinárias, isso passa para o bebê. Então, tem as infecções, tem os problemas do cordão umbilical, então estão N problemas. Então a gestação é uma coisa séria e esse pré-natal deve ser feito, muito bem feito e ter o acompanhamento. E aquilo que eu disse, aonde que é que eu faço pré-natal? É no meu posto ou com o médico que eu quero, o especialista, quem pode, mas quem não pode deve ser fazer rigorosamente. Por isso é que se faz o quê? Os exames necessários naquele período, avalia esse bebê e assim para evitar o máximo possível.